Eu sou o Rafael, psicólogo, e toda adaptação dói, mas toda rigidez quebra. Hoje a reflexão sobre o Guts, terceiro vídeo desse personagem aqui no canal, um dos meus personagens favoritos dos animes. Tem spoiler de todo o mangá de Berserk. Vamos lá. A máxima de viver um dia de cada vez é posta à prova no personagem Guts de Berserk. Como lidar com momentos onde você passa por um grande sofrimento e isso muda completamente sua vida. Em Berserk vemos isso de uma maneira bem marcante com o personagem Guts. Guts atravessa algum dos traumas mais extremos que um ser humano pode vivenciar. Ele é um personagem que é meio que forjado pela dor, não apenas pela sua dor física e emocional, mas também pela dor de ter sobrevivido enquanto pessoas que ele gostava acabaram morrendo, muitas vezes por escolhas, traições e violências vindas justamente de quem deveria protegê-lo. Essas experiências moldam o Guts com uma quebra profunda de esperança. O mundo deixa de ser um lugar minimamente confiável e passa a ser percebido como hostil, imprevisível e cruel. E aí, em muitos momentos, a gente tem aquela sensação de que o Guts não tá necessariamente vivendo, mas apenas existindo, avançando um dia de cada vez e guiado mais pela sobrevivência do que por qualquer perspectiva de futuro. No entanto, é justamente aí que o personagem se torna tão poderoso e tão identificável. Porque mesmo sem esperança, Guts continua em movimento. Seu comportamento, a rigidez, a agressividade, o distanciamento emocional e até o silêncio não são apenas espécies de marcas de sofrimento, mas também são estratégias de adaptação. São formas imperfeitas, duras e muitas vezes solitárias de continuar em pé em um mundo que já meio que tirou quase tudo dele. E muito desse mecanismo que o Guts desenvolve, disciplina, persistência, a capacidade de agir mesmo ferido, cria uma trajetória que podemos seguir também, adaptando ao nosso contexto, é claro. Porque Guts tem uma das maiores capacidades que muitos de nós humanos falhamos em ter e que nos ajuda muito a lidar com a ansiedade principalmente, que é a capacidade de lidar com a incerteza. Nossos cérebros são programados para buscar certeza. Estudos como os do neurocientista Biolotto sobre percepção sugerem que a incerteza é essencial para o aprendizado e adaptação. Nossos cérebros não percebem a realidade objetivamente, diretamente. Em vez disso, interpretamos um mundo com base em experiências do passado, por vieses e por contexto. Isso significa que a incerteza em si, ela não é boa ou ruim, mas sim nossa percepção sobre ela. Essa percepção sobre ela que determina se vemos ela como uma espécie de ameaça, uma oportunidade ou algo que devemos simplesmente aceitar. Na maioria das vezes, e de maneira natural, vemos como se fosse de fato uma ameaça. Guts conviveu com cenários de incerteza desde o seu nascimento, mesmo quando ele não tinha ainda consciência das coisas ao seu redor. Mesmo ele sem consciência da vida, quando ele era apenas um bebê, o ambiente dele já girava de uma maneira extremamente caótica. Quando ele se torna um guerreiro, também ele é colocado em uma realidade onde nada é certo, onde ele poderia morrer a qualquer momento, assim também como aqueles que eram importantes para ele. É como se o Guts vivesse em um cenário de extrema vigilância e estresse constante, onde ele simplesmente não teria espaço para se acalmar ou viver uma vida minimamente tranquila. Quando nos deparamos com um fator estressante, nosso corpo entra em ação. O cortisol, frequentemente chamado de hormônio do estresse, é liberado pelas glândulas suprarrenais. Ele nos prepara para o foco, fornece energia e regula funções como o metabolismo e a digestão. Ele não está aqui para nos sabotar. O estresse está para nos dar atenção ao que realmente importa, aquilo que pode tirar nossa vida. O objetivo do corpo durante o estresse é a homeostase, ou seja, o equilíbrio interno. Só que a homeostase não significa retornar ao que era antes. Significa recalibrar na base do que é o agora. Quando funciona como deveria, a resposta ao estresse nos mobiliza para enfrentar um desafio e, em seguida, sinaliza quando é hora de diminuir o ritmo. Esse ciclo se fecha quando o nosso corpo recebe a confirmação de que compreendemos um evento e nos adaptamos a ele. E é justamente isso que o Guts faz, de forma quase que deliberada. Pode até soar estranho à primeira vista, mas o Guts demonstra uma notável flexibilidade cognitiva. A habilidade de reorganizar pensamentos, emoções e comportamentos diante de situações extremas e inesperadas. E como eu falei, desde o começo a existência dele é moldada pelo caos. Ele nasce em uma circunstância aterrorizante, em meio à morte e à violência, e ainda assim, por uma combinação cruel de destino e resistência, ele consegue sobreviver e se desenvolver dentro desse ambiente profundamente hostil. Então ele aprende que o mundo não é estável, e justamente por isso ele precisa estar se adaptando a todo momento. Ele precisa constantemente se adaptar para continuar existindo. Quando finalmente encontra um senso de pertencimento ao se tornar parte de um grupo de mercenários, surge a possibilidade de algo raro em sua vida: família. Então ele tem ali a figura paterna do Gambino, que oferecia ao Guts uma mínima estrutura emocional, só que essa base desmorona. A traição e a violência vindas de quem representava proteção quebram novamente sua percepção de segurança, reforçando a ideia de que até os vínculos mais próximos podem se tornar ameaças. Nesse momento ele precisava ser flexível, um momento justamente que era mais difícil ser flexível. Como a pesadora Judith Herman cita em seu livro Trauma e Recuperação, quando o agressor é também a fonte
de cuidado, a vítima perde a capacidade de distinguir segurança de perigo. Guts ficou com uma cicatriz, mas mesmo assim continuou. Ele se adaptou ao contexto, apesar de ter ainda requisitos do trauma. E aí, anos depois, Guts se permite confiar outra vez. Ele começa a reconstruir laços genuínos. E aí também, pela primeira vez, não é apenas sobrevivência. Tinha conexão, afeto, esperança, foi isso que ele encontrou no bando Falcão. No entanto, esse mundo recém-organizado também é destruído pela traição do seu melhor amigo, somada ao sofrimento imposto à pessoa que ele mais amava. E aí isso representa pra ele uma ruptura ainda mais profunda. Então aqui, ele perde pessoas e tem uma profunda quebra de sentido da vida. Então toda vez que ele consegue uma ordem pra organizar seu mundo interno e externo, ele passa a ter que reorganizar tudo novamente. Esse ciclo constante de construção e colapso seria psicologicamente devastador para qualquer pessoa. E ainda assim, o Guts continua. E não porque o mundo se torna mais justo, na verdade o mundo se torna cada vez pior para ele, mas porque ele desenvolveu a capacidade de lidar com o inevitável. Ele aprende a agir mesmo ferido, a se mover mesmo sem garantias e a reconstruir sentido mesmo quando tudo ao redor insiste em desmoronar. Isso é o que o pesador George Bonanno trouxe em um estudo sobre flexibilidade psicológica, a capacidade de alternar estratégias e ajustar respostas de acordo com o que o contexto é apresentado, algo que o Guts faz durante toda a história de Berserk. É por isso que o Guts tem uma flexibilidade cognitiva muito alta. Ele consegue se reorganizar diante do caos. A capacidade de voltar ao eixo depois de uma grande perda é uma das maiores forças humanas. É isso que torna ele tão forte. E uma coisa muito presente em pessoas que têm uma flexibilidade forte cognitiva é a capacidade de viver um dia de cada vez. Guts não tenta antecipar excessivamente o futuro, nem se perde em projeções distantes. É como se o próprio sistema psicológico dele não permitisse esse tipo de funcionamento. E pra ele tem um motivo claro. Toda vez que ele ousou pensar no futuro, pensar muito à frente, pensar em um conforto ou passar a acreditar em algum momento em instabilidade, a vida encontrou uma maneira brutal de arrancar isso dele, quebrando não só os seus planos, mas também partes profundas de quem ele era. E o Guts criou essa estratégia de focar no aqui e no agora. Sua atenção está totalmente direcionada ao que está ali, no momento presente. Ele não constrói grandes planos, não porque seja incapaz, mas porque aprendeu, através da dor, que o futuro é meio que frágil demais para manter uma base psicológica lá. E viver um dia de cada vez, não no sentido de viver como se fosse o último dia, porque ele pode causar, obviamente, comportamentos inconsequentes, mas viver um dia a dia no sentido de focar no momento presente, no que está na sua frente, na sua capacidade de lidar com cada coisa. Estudos mostram que essa habilidade de viver um dia de cada vez reduz a percepção negativa sobre a vida, ao mesmo tempo que aumenta a resiliência mental. Resiliência mental totalmente presente no Guts. Guts passa a viver em resposta à vida, e não em tentativa de controle sobre ela. Ele age conforme as circunstâncias surgem, adaptando-se continuamente ao que o mundo impõe a ele. No universo de Berserk, marcado pela violência, imprevisibilidade e ausência quase total de segurança, pensar excessivamente no futuro pode ser mais paralisante do que protetivo. No próprio mundo de Berserk, poucas pessoas conseguem fazer planos para o futuro ou ter algum tipo de estabilidade. Lá, nesse mundo, a incerteza é a regra e não a exceção. Similar ao nosso mundo, mas em proporções totalmente distintas. Nesse contexto, a postura do Guts se mostra adaptativa. Ao focar no presente, ele reduz o sofrimento antecipatório, ele não se permite sangrar antes do corte e assim ele preserva energia cognitiva, inclusive, para continuar lutando. E isso não significa que foi fácil. Ele precisou seguir carregando traumas que não se resolveram, apenas se acumularam e ao mesmo tempo teve que cuidar da pessoa mais importante de sua vida em um estado extremo de vulnerabilidade. Isso exigiu dele uma adaptação ainda mais complexa, porque agora envolvia uma responsabilidade emocional. Guts precisou ler novos ambientes, novas ameaças, novas fragilidades. Não havia espaço para rigidez. A cada fase ele desmontava o que era para montar algo funcional novamente. O Guts encarna de forma extrema o conflito que atravessa todos os sistemas vivos, a tensão constante entre manter estabilidade e adaptar-se à mudança. Biologicamente, nossos sistemas celulares operam por circuitos de feedback que buscam equilíbrio. Psicologicamente desejamos segurança, mas somos inevitavelmente empurrados pela vida a contextos incertos. Cada vínculo ao Guts que ele tenta construir oferece a promessa de conexão, mas também carrega o risco de perda. Cada estratégia que o mantém vivo, em um momento torna-se, em outro, insuficiente diante de um mundo que nunca permanece o mesmo. A resiliência dele vem justamente daí. Vem quando ele começa a ajustar suas respostas. A ciência da adaptação psicológica ajuda a entender esse movimento. Os pesquisadores Bonanno e Burton descrevem a flexibilidade regulatória como um processo contínuo. Interpretar a situação com precisão, acessar diferentes estratégias de enfrentamento e ajustar o comportamento a partir do feedback do ambiente. Com isso, a verdadeira força, segundo eles, não está em dominar uma única estratégia, mas em saber alternar entre elas conforme a realidade exige, algo que o Guts aprende de forma dolorosa, mas progressiva. Estudos contemporâneos reforçam essa ideia. Durante a pandemia, indivíduos com maior flexibilidade psicológica apresentaram níveis significativamente menores de ansiedade e depressão. Ou seja, a flexibilidade é extremamente importante. E quanto mais
caótica é o seu ambiente ao redor, mais você precisa dela. Guts, sem dúvidas, é um dos personagens mais quebrados emocionalmente dos animes, mas tudo isso poderia ser ainda pior. Sua maneira de se adaptar às situações acabou dando energia que ele precisava em diversos outros momentos, o que fez ele criar uma forte resiliência. Vemos ao longo do anime o Guts se adaptando, mas ao mesmo tempo percebemos como ele enfrenta diversos fantasmas, mesmo conseguindo lidar com eles da maneira que ele aprendeu. A resiliência não é uma característica inata, é um processo que reside na nossa biologia, mas também na nossa capacidade de nutrir esse comportamento. Alguns tentam lidar com ele imaginando cenários mais positivos no futuro, outros conseguem se adaptar vivendo um dia de cada vez, tentando se adaptar a cada coisa nova, como é o caso do Guts. Porque a resiliência não é não quebrar, é aprender a se reorganizar depois da fratura. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.